Afinal, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. A história de Harry Potter nos encantou, nos emocionou, mas principalmente nos fez sentir muito a morte de personagens tão queridos. Talvez ao ler ou assistir os primeiros livros e filmes, você nem sequer tenha imaginado que tudo ficaria tão sombrio e que vidas, muitas vezes jovens e inocentes, seriam interrompidas. Ou que aquele personagem que foi injustiçado praticamente metade da vida, respondendo por um crime que não cometeu, não teria um final feliz como esperávamos. Eu sei que na primeira vez que você teve contato com essas mortes, muito provavelmente sentiu um nó na garganta, um aperto no peito ou até uma certa indignação. E por mais válido que sejam esses sentimentos, afinal é extremamente relativo como cada um encara a morte desses personagens, uma coisa é certa: todas essas mortes precisaram acontecer. As mortes em Harry Potter, pelo menos desses personagens que eu vou mencionar hoje, são principais fatores na construção da história, e elas têm sentido narrativo. Tiago e Lilian Potter. Eles morreram para dar início à história, estabelecendo o roteiro. É a partir da morte deles que a história do menino que sobreviveu se torna possível. Afinal, a Lilian dá a vida para salvar seu filho, criando para ele uma proteção muito poderosa, fazendo assim com que Voldemort sofra sua queda, o que até aquele momento era inimaginável para todos. Esse acontecimento marcaria Harry Potter e Voldemort por toda a história. O amor de uma mãe por um filho, o poder que isso tem e que Voldemort nunca seria capaz de compreender porque ele nunca teve, mostra a grandeza desse poder. E o Tiago morre provando o valor do amor e da coragem, ficando para trás para que o seu filho e sua esposa pudessem ter uma chance, nem que fosse mínima, de sobreviver. Os dois tinham apenas 21 anos. É triste, é forte, mas a morte deles acaba representando a esperança da luz contra as trevas. Cedrico Diggory. A morte do Cedrico, pra mim, é uma das mais impactantes. Afinal, ele só tinha 17 anos. Ele não estava lutando nenhuma batalha. Ele não estava em uma guerra. Porque nessas circunstâncias, a gente até espera que aconteça algo. A gente entende que pessoas podem morrer nesse contexto. Mas no torneio, mesmo sendo perigoso, mesmo sendo desafiador, existia toda uma estrutura e uma segurança para os competidores, e ele foi reformulado justamente para não ser letal. Então não é esperado que o Cedrico morra. A morte do Cedrico ela é muito forte para mim porque ele morre simplesmente por estar no lugar errado e na hora errada. Ele é morto com os dizeres: mate o outro, assim, de forma completamente descartável. É triste, é pesado, e a reação do pai do Cedrico quando o corpo do filho é trazido de volta sempre me pegou muito por questões muito pessoais, assim. E principalmente depois de eu ter me tornado pai, eu acho que me pega um pouco mais, assim, de uma maneira um pouco mais forte. Mas o sentido narrativo da morte do Cedrico é mostrar a crueldade e a frieza do Voldemort, marcar o sucesso do retorno do Lorde das Trevas. Afinal, nas tentativas anteriores, ninguém foi morto, a não ser o Quirrell, que era seguidor do Voldemort, o Basilisco, que era uma criatura das trevas, e o próprio fragmento da alma do Voldemort. Mas ninguém foi impactado até aquele momento, pelo menos não desde que a história começa com o Harry indo para Hogwarts. Ninguém morreu até aquele momento nas tentativas do Voldemort retornar. Então, essa morte serve para mostrar o sucesso do retorno dele. Olha, dessa vez ele conseguiu, e as coisas vão ficar muito piores. A partir daquele ponto da história, um estudante foi morto. É pra gerar um impacto grande, é pra gerar uma sensação pesada, uma sensação de dúvida, o que vai acontecer, o que o Ministério vai fazer, sabe? Como que o mundo vai reagir? Olha só, o Voldemort retornou, o maior perigo retornou. E então, a forma que o Ministério lida com isso, tentando fazer uma campanha pra descredibilizar o Harry e colocando a morte do Cedrico como um acidente, também gera revolta no leitor, sabe? Gera revolta, mostra que a mídia é muito perigosa na forma que ela age. É isso que essa morte representa, no sentido narrativo da história, né, no caso. Sirius Black. Bom, talvez uma das mortes mais sentidas e mais sofridas tenha sido a do Sirius Black. Eu, assim, tenho certeza que muitos fãs ficaram muito tristes com a morte dele, porque, cara, ele passa 12 anos preso sendo inocente. Quando ele consegue fugir ali e tenta provar sua inocência, não dá certo. Ele consegue provar a inocência pra algumas poucas pessoas que importavam, mas pro mundo não. E aí tem aquela parte que ele convida o Harry pra morar com ele, que é bonita, né? Ele tá olhando o castelo de Hogwarts ali, e ele fala que nunca vai esquecer a vez que ele pisou ali pela primeira vez e que seria muito
bom pisar de novo como um homem livre, mas isso nunca acontece. Então, é triste pra caramba, ele tem que viver escondido ali e tal. E aí a morte dele é um peso, assim, um chute na gente, porque toda essa esperança que a gente tinha do Harry viver feliz, que viveu uma vida de miséria ali criado pelos tios que odiavam ele, a gente tinha a esperança junto com o Harry de ver ele feliz vivendo com os Sirius. E isso não acontece. Isso é tirado, é arrancado do Harry com a morte dos Sirius. E aí qual que é o sentido narrativo disso? Fazer o Harry amadurecer de uma forma muito cruel, de uma forma muito pesada, mas que é uma forma real, porque é a circunstância, é o contexto do que tá acontecendo naquele momento da história. O Sirius morre, no sentido narrativo da coisa, pro Harry sentir a dor, a desorientação, a falta de uma figura paterna que o ligava com o passado, que o ligava com os seus pais, e que era algo que havia sido arrancado dele naquele momento. Essa morte do Sirius pro Harry faz com que ele perca o controle, que ele surte até com o Dumbledore, que era a figura de maior autoridade pra ele, que ele respeitava acima de tudo. É injusto, é dolorido, e da mesma forma que a gente como leitor sente isso, que o espectador vendo o filme sente isso, é o que o Harry sente, a injustiça, como que o mundo era injusto. O Sirius ficou preso 12 anos, ele não conseguiu provar sua inocência e ele foi morto sem conseguir provar isso. Então, com a morte do Sirius, a esperança é arrancada do Harry. A esperança da justiça é arrancada do Harry. Albus Dumbledore. E a morte do Dumbledore? O que ela representa, narrativamente falando? Essa não é nem por ser só triste, mas o impacto dela é muito grandioso, é muito forte. O Dumbledore já era velho, já era um personagem que a gente, assim, por mais que fosse poderoso, quando é mais velho a gente não sente tanta morte. Eu acho que quando é mais jovem a gente sente muito mais. Mesmo o Dumbledore sendo uma figura de grande poder. Mas o sentido narrativo da morte do Dumbledore é muito interessante, porque em primeiro momento, né, sem saber de nada, sem saber que a morte foi planejada e tal, ela serve para mostrar ao leitor que mesmo um grande líder, alguém poderoso, pode sucumbir diante das artes das trevas, pode ser derrotado pelas artes das trevas. A gente acredita que ele foi derrotado, né? Então traz esse sentido. O sentido narrativo também é de que o Dumbledore era a maior figura de segurança. Tudo que acontecia até o momento, o Harry tinha aquela sensação de segurança de tipo, pô, beleza, mas tem o Dumbledore. Hogwarts é segura porque tem o Dumbledore. E automaticamente o leitor também sente isso. Pô, é seguro, tem o Dumbledore. A coisa tá feia, o pau tá torando, o bicho tá pegando, o Voldemort retornou, mas tem o Dumbledore. O Voldemort não se atreve a mexer com o Dumbledore. Quando o Dumbledore cai, ele morre, ele sucumbe diante das artes das trevas, diante da força do Voldemort, que a gente acredita ser até o momento, o que significa é que agora ferrou, meu amigo. Agora ferrou. A sensação de segurança, do mínimo de segurança que a gente tinha, vai embora. Engraçado falar de segurança, né? Hogwarts é a escola mais segura do mundo e o Harry quase morre na mão de um cachorro de 3 cabeças, na mão do Voldemort no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano tem lobisomem, enfim, é irônico. Mas é verdade, o Dumbledore representa essa segurança. E essa segurança acaba com a morte do Dumbledore. É justamente o que representa isso. O que vamos fazer agora? Qual passo vamos seguir? É isso que todos sentem com a morte do Dumbledore. Além disso, quando a gente descobre a verdade sobre a morte do Dumbledore, né, a gente entende o poder do remorso. A gente entende o poder do arrependimento. Porque o Dumbledore só morre porque ele coloca o anel amaldiçoado lá na mão, o anel que era Horcrux, e aquela maldição se espalha e não tem mais jeito. Então ele fala, bom, já que eu vou morrer, vamos usar minha morte aqui de forma útil. É isso que acontece. E por que ele sucumbe diante disso? Por um momento de fraqueza, de puro, mesmo sendo o bruxo mais poderoso conhecido ali, né, naquele período, sendo tido como o mais poderoso, né, naqueles tempos, o Dumbledore sucumbe diante da fraqueza do remorso, do arrependimento. Até o bruxo mais poderoso pode sucumbir diante disso, pela culpa que ele sentia da morte da família, da morte da irmã. Então, esses sentidos narrativos são muito interessantes de ser analisados. No fim, a maior fraqueza do homem que representava tanta segurança vinha do seu coração, o arrependimento amargo e o fato de nunca ter conseguido se perdoar. Ele, o Dumbledore, ele falava tanto de perdão, ele ensinava o perdão para as pessoas, ele perdoava as pessoas, mas ele não conseguia se perdoar. Essa é a grande mensagem. É isso que a morte dele nos ensina, pelo menos representa isso para mim. Edviges.
Nem a pobre coruja do Harry escapou. E a morte dela tem um sentido narrativo muito forte. Harry ganha a coruja aos 11 anos, quando ele tá descobrindo o mundo da magia, com o primeiro contato dele ali com o Beco Diagonal. E a coruja muitas vezes representava essa ligação dele com o mundo bruxo, porque mesmo estando na casa dos tios, mesmo sendo um trouxa, a coruja representava essa ligação, porque às vezes trazia correspondências, tinha ligação com os amigos dele que era, né, do mundo bruxo, e era uma ligação constante ali pra ele, uma coisa constante que ligava ele ao mundo bruxo. E a Edwiges cresceu com o Harry, né? Ela acompanhou o crescimento dele. E ela ser morta no momento em que o Harry está deixando a casa onde ele foi criado, onde ele cresceu, onde ele passou a infância, por mais miserável que tenha sido a infância dele ali, representa a morte da inocência do Harry. Não é só a Edwiges que tá morrendo ali naquele momento. É a inocência do Harry, a infância do Harry está ficando pra trás. E é isso que a morte da coruja representa. O Harry está deixando aquela casa pra nunca mais voltar. Ele tá indo abraçar o destino dele como um homem, como um adulto, que era o quê? Enfrentar o Voldemort. Era esse o destino dele. Então ele deixou de ser criança, a infância dele acabou, a inocência dele morreu. E é isso que a morte da Edwiges representa. E se você parar pra pensar na inspiração do nome da Edwiges fora da história, né? Na história o Harry dá o nome porque ele vê o nome lá num livro de história da magia. Mas fora da história, o nome é uma referência a uma santa, que é a Santa Edwiges, que é protetora, entre algumas outras coisas. Ela é padroeira dos órfãos. Ela protege, a santa protetora dos órfãos. Saindo daquela casa, o Harry não tinha mais a proteção. O feitiço que o Dumbledore estendeu ali, com a proteção da Lilian, com a aceitação da Petúnia do Harry naquela casa, a partir do momento que ele deixa aquela casa, essa proteção não vai mais existir. Então, a Edwiges morrer justamente representa isso. É muito legal. Quer dizer, não é legal ela morrer, é muito legal toda a narrativa da parada. Alastor Moody. A morte do Moody também serve pra dar uma balada na segurança. Afinal, o Moody era o cara mais competente, era o Auror mais competente, o Auror mais lendário, o responsável por encher metade das celas de Azkaban. Então sua morte serve pra mostrar que até o mais bravo soldado também é frágil perante a guerra. Independente dos seus feitos, independente da grandeza dos seus atos, independente de quão lendário ele seja, a guerra também pode acabar com ele. Mesmo ele sendo um herói lutando até o fim e encarando a morte de frente. Dobby. Cara, a morte do Dobby, ela é triste, né? A morte do Dobby é triste também. Ela é bem sofrida, tem um peso enorme na narrativa. A morte do Dobby simboliza que o valor do sacrifício, a lealdade e a amizade pode vir até da menor criatura, da criatura mais marginalizada e desvalorizada possível. Os bruxos, num geral, tratam os elfos como lixo. O Dobby não tinha nenhuma obrigação de se sacrificar, de proteger, de se arriscar pelos bruxos. Mas a nobreza daquele coraçãozinho fisicamente tão pequeno, mas figurativamente enorme, era muito, muito, muito maior do que a marginalização que ele sofria. Algo que a maioria dos bruxos acham que os elfos domésticos são incapazes de ter. O Dobby é um grande herói. Ele é livre. Ele é uma alma revolucionária que tinha vontade de ser o diferente, quebrar as correntes, não só literalmente as correntes da escravidão, mas quebrar as correntes, os paradigmas que a espécie dele foi forçada a seguir. E ele não deixou a opressão atingir a sua boa fé nos bruxos, ele não deixou a opressão que ele sofria atingir essa boa fé. Isso não abalou a fé do Dobby naquele que, diante de sua percepção, eram dignos do seu amor, dignos da sua confiança, dignos do seu sacrifício. Fred Weasley. Tenho certeza que agora eu cheguei no ponto fraco de muita gente. Tem muita gente que fala que a morte do Fred não faz sentido, que não deveria ter acontecido, que ele morreu completamente de graça. Mas isso não é verdade. Embora seja uma morte muito dolorida e muito sofrida, a morte do Fred mostra que aqueles eram tempos sombrios de guerra, que na guerra não é somente o lado oposto, o lado ruim que morre, não é só aquele lado que perde. Se não morresse ninguém do lado de cá, somente personagens secundários, terciários, seria uma coisa muito irreal. A gente até torce que personagens do outro lado morram, comensais da morte sejam mortos, pessoas ruins sejam mortas, mas do outro lado isso também acontece, afinal é uma guerra. Então a morte dele não é desnecessária, ela não é inútil, ela tem sentido narrativo. Além do que, a morte dele mostra também a grandeza do próprio personagem, a nobreza e a coragem do personagem, que sabia da possibilidade de ser morto, mas mesmo assim ele encarou aquela guerra e ele foi por vontade própria lutar pelo que ele acreditava. Isso não é inútil, isso não é desnecessário. Remus Lupin e Ninfadora Tonks.
mortes também bastante sofridas, e essa pega pra mim assim porque eles tinham um filhinho pequeno, né? Eu sou pai, minha filha tem 2 anos, então é uma coisa que é um pouco pesada, assim. Mesmo sendo uma coisa fictícia, né? A arte tem essa função, né, de tocar a gente. E a morte do Lupin e da Tonks, até a morte do Thiago e da Lilian, depois que eu me tornei pai, elas ficam um pouco mais pesadas pra mim. Mas a morte da Tonks e do Lupin, elas também servem pra mostrar as marcas que a guerra deixa. As marcas como crianças que nem fazem ideia do que estava acontecendo são atingidas, são marcadas por isso, reforçando, né, o que acontece com o Neville, o que acontece com o Harry. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo e eles foram marcados por uma guerra, sendo completamente inocentes. O Ted Lupin ficar sem os seus pais mostra isso, mostra como a guerra é cruel e deixa filhos sem pais, pais sem filhos, faz as famílias ficarem incompletas, despedaçadas. Colin Creevey, embora essa morte não seja tão lembrada por muitos fãs, né, principalmente os que só assistiram os filmes, pô, a morte do Colin, embora eu possa estar sendo repetitivo aqui, ela representa pra mim também essa grandeza da coragem. O Colin não precisava estar ali, ele era menor de idade, era pra ele ter saído, inclusive a ordem era que ele tivesse ido embora, só que ele escolhe ficar, ele escolhe se arriscar pra lutar por aquilo que ele acreditava. Independente da sua idade, independente de quão jovem ele era, essa escolha mostra onde estava seu coração, além de reforçar como a guerra leva tantos jovens. Severus Snape. E a morte do Snape, hein? Bom, a morte do Snape ela é bem divisiva, né? Teve gente que simplesmente acha incrível o Snape ter morrido, que ele demorou até pra morrer, e tem gente que acha muito triste, né, a morte dele, que realmente acha muito triste. Eu confesso que eu sou do time que acha a morte do Snape triste, tá? Eu acho que, independente de não gostar do personagem, eu não gosto do Snape como pessoa, dentro da história, mas eu acho incrível o personagem que ele é. E depois de conhecer a história dele, eu acho realmente que ele sofreu bastante. Eu não inocento o Snape, sabe? Eu não inocento. Eu entendo as coisas, mas não inocento ele. Eu acho que a morte dele é bem sofrida, sabe? Mas a morte dele tem um sentido narrativo bem legal. Ela mostra que a gente sempre pode escolher mudar de caminho. Não importa o quão difícil isso seja. Não importa quanto a gente já percorreu em um outro caminho. A gente sempre pode mudar o caminho. Sempre. Além de mostrar, assim como a morte do Dumbledore, o poder do arrependimento. O poder do remorso. Porque, olha, cara, você pode pensar o que você quiser do Snape, mas dizer que o remorso não consumia ele, pra mim, não é real. O remorso consumiu o Snape. Como ele lidava com isso, sendo frustrado e sendo cruel com crianças, ou sendo babaca com Harry, é um fato. O remorso consumia ele. Foi o grande remorso por ser responsável, parte responsável pela morte da Lilian, que fez com que ele seguisse a sua lealdade ali ao Dumbledore protegendo o Harry. Isso é um fato. O Snape não era nenhum santo, ele tinha atitudes terríveis, mas no fim ele deu a sua vida para que o Voldemort fosse derrotado. Um sacrifício carregado de dor, de sofrimento, de arrependimento. E muitos aqui podem falar que o Snape não se arrependeu de fato, que ele só era obcecado pela Lilian. E mesmo não gostando do Snape como pessoa dentro da história, eu discordo disso. É nítido o remorso que ele carregava, a culpa que ele sentia pela morte da Lilian. E não era uma culpa infundada, ele realmente teve parte de culpa nisso. Mas ele também foi fator principal pro Harry poder sobreviver. Sua morte simboliza isso. Um cara completamente cinza, complexo, nem um herói, nem um vilão, apenas uma pessoa com uma amargura muito grande, um remorso muito grande, arrependida e que honrava a promessa feita em cima da dor e do remorso. Voldemort. Por último, eu vou usar a morte do Voldemort aqui, porque eu acho que ela talvez seja a mais emblemática. Ele não morre só porque é o bem contra o mal e o mal sucumbiu porque o bem venceu. Não é só isso. A morte do Voldemort talvez seja a mais emblemática porque ela representa que não importa o que aconteça, não importa o quão poderoso você seja, nada é mais poderoso do que a ordem natural da vida e do que a natureza. A morte é algo comum que todos nós vamos passar. Tudo que é vivo morre. Essa é uma ordem natural que não pode ser burlada por ninguém. Lutar contra isso, tentar ser imortal pro Voldemort foi a sua ruína. Além do que, a queda do Voldemort também mostra que a arrogância precede a queda. Que existem coisas muito mais importantes que o poder. E que acima de tudo, no fim, a luz, o amor, vence. O mal nunca vai ser erradicado,
mas ele vai continuar sendo combatido. Pode até parecer uma dualidade muito rasa de bem e mal, mas a história do Voldemort tem muitas camadas e nos mostra muitas coisas. Só que no sentido narrativo da coisa, ela funciona assim. Então é isso, meus bruxos, esses foram os significados narrativos das mortes desses personagens em Harry Potter. Se você sentiu falta de algum, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma coisa a agregar, também comenta, ou comenta o que você quiser comentar mesmo. Fica à vontade, o campo dos comentários tá aí pra isso. A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito, feito.